paz do Senhor, crianças. Bem-vindos a mais uma Escola Bíblica online. Infelizmente, tivemos que dar uma parada nas atividades na igreja, mas já estamos aqui online para cultuar o Senhor mais um domingo na Escola Bíblica. Sejam bem-vindos, espero que todos estejam bem, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração para que Deus possa abençoar essa aula de hoje e que nós possamos aprender. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos este dia, Pai, e cada um, Pai, que está aqui para aprender da Tua Palavra. Pai, abençoa cada criança e suas famílias. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai pedimos que nos venha abençoar. Amém. A nossa aula vai começar. Hoje nós vamos falar de mais um herói da Bíblia. Desde o início do trimestre, a cada domingo nós estamos falando de um herói da Bíblia, uma heroína, e hoje não vai ser diferente. Nós vamos falar de mais um herói da Bíblia. E o título da lição de hoje fala de um herói lá do Novo Testamento. Após a morte de Jesus, esse herói aparece na Bíblia. O nome dele é Estevão. E o título da lição fala assim: Estevão, um herói até o fim. Vocês vão entender por que fala um herói até o fim. Porque um herói, ele nunca abandona Jesus, um verdadeiro herói. Então, esse foi herói até o fim. E o Memória em Ação de hoje, o versículo para a nossa memorização está no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 13, que diz assim: Quem ficar firme até o fim será salvo. Bem pequenininho, né? Vamos repetir? Quem ficar firme até o fim será salvo. Mateus 24, 13. Amém, crianças? Esse versículo é para a nossa memorização. Quem ficar firme até o fim, firme o quê? Firme com Jesus, obedecendo a Ele, a sua palavra, a tudo que Ele nos ensinou. Tá certo? A história de hoje vamos falar agora do ponto central da história, porque na nossa lição tem o ponto central. E o ponto central da história diz assim: aquele que permanecer fiel até o fim ganhará a coroa da vida. Aquele que permanecer fiel até o fim ganhará a coroa da vida. É o ponto central da história. Coroa da vida quer dizer o quê? Que Jesus, olha aqui Jesus coroando Estevão, porque ele permaneceu firme até o fim. Vendo aqui essa imagem? Então, isso quer dizer, nós vamos receber aqui na terra a coroa da vida? Não. Quando nós formos para o céu, porque é lá que nossa morada é eterna, tá certo? Aqui nós estamos passando por uma prova que Jesus está nos provando, para saber a nossa fidelidade com Ele. Então, temos que ter cuidado em tudo que a gente faz, porque Jesus está vendo tudo, tá certo? Mas Ele também sonda nosso coraçãozinho, se nós temos o coração bom, se nós gostamos de ajudar as pessoas, se nós obedecemos a Ele, se nós nos arrependemos das coisas erradas que a gente faz. Tudo isso Jesus está vendo, tá certo? E a história de hoje fala deste homem chamado Estevão, certo? Estevão é um homem, um herói. Ele não abandonou a Cristo, ele foi um verdadeiro herói. A Bíblia diz que Estevão era um homem muito abençoado, cheio do poder de Deus. Ele tinha, pelo poder do nome do Senhor Jesus, ele tinha superpoderes aqui na terra e fazia milagres. Porque pelo poder do nome de Jesus,
porque é o nome de Jesus que tem poder, não somos nós que temos superpoderes, tá certo? Aí Estevão, ele fazia milagres. Olha aqui ele. Ele aqui. Mas ele foi perseguido. Alguns judeus que perseguiram Jesus também começaram a maltratar todos os que acreditavam em Jesus. E eles começaram a discutir com Estevão, tentando provar que Jesus não era Salvador. Mas como estavam enganados e o Espírito Santo dava sabedoria a Estevão, ele ganhava todas as discussões. E mais pessoas iriam aceitando a Jesus. Aqui, ó. Ele, tá vendo aqui? Discutindo, ele argumentando como era Jesus, tudo que Jesus tinha feito, que era tudo verdadeiro, e as pessoas iam acreditando e aceitando a Jesus. E os perseguidores de Jesus começaram a perseguir Estevão também, por causa disso, por causa do nome de Jesus. Porque muita gente não acreditava, como já foi falado em outras lições, que Jesus veio para nos salvar, tá certo? Um dia, os judeus maus tramaram um plano terrível. Pagaram algumas pessoas para mentir contra Estevão e colocar o povo contra ele. Assim, o levaram ao Conselho Superior, tipo um tribunal, para ser julgado. Inventaram uma mentira contra Estevão, porque Estevão não fazia aquelas coisas. Mas eles queriam, de alguma forma, tirar Estevão de onde ele estava. E inventaram a mentira e levaram ele para ser julgado num tribunal. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Estevão e as pessoas que estavam tramando contra ele. E se ele não deixasse de seguir Jesus, ele iria ser morto. O que vocês acham que Estevão escolheu? Se a gente já é servo de Deus, se a gente já conhece Jesus, e uma pessoa que não conhece vai nos dizer que se a gente deixar Jesus, a gente vai morrer. E aí, o que é que você acha que Estevão fez? Estevão não negou a Jesus, porque ele sabia que mesmo morrendo aqui na terra, ele iria ganhar vida lá no céu. É assim que nós devemos fazer, ter coragem e fé para seguir Jesus até o fim, assim como Estevão fez. Não é fácil, a gente sabe, mas crianças, tenham certeza que Jesus está nos esperando lá no céu. Então devemos ser fiel até o fim para ganhar a coroa da vida lá no céu com Jesus. E assim Estevão fez. Ele não negou a Jesus, porque ele amava e ele sabia que se permanecesse fiel até o fim, a sua morte seria apenas o começo, pois quem crê em Jesus, ainda que seja morto aqui na terra, viverá para sempre com ele lá no céu. Não haverá dor nem tristeza, as ruas são de ouro e tudo é tão lindo e maravilhoso que nossos olhos nunca viram nada igual. Estevão estava tão cheio do amor e do poder de Jesus. Estevão estava tão cheio do amor e do poder de Jesus que o rosto dele parecia o rosto de um anjo. E todos no julgamento viram. Essa aqui, ó. E todos no julgamento viram. Amém, crianças? Então, ele está aqui, ó. Ele falou de Jesus para aqueles fariseus na esperança de que se arrependessem e também fossem salvos.
mas eles rangiam os dentes de tanta raiva, porque eles não acreditavam em Jesus e estavam com muita raiva de Estevão. Mas ele estava aqui, ó, o rosto dele brilhando, porque ele estava com o brilho de Cristo na vida dele. E eles decidiram apedrejar Estevão até a morte. Sabe o que é apedrejar? Jogar pedras. E Estevão morreu porque jogaram muitas pedras nele. Chama-se morrer apedrejado. Mas, ao olhar para o céu, Estevão viu Jesus em pé, ao lado direito de Deus, e lhes disse para olharem e verem também. Mas eles avançaram contra Estevão e jogaram para fora da cidade e o apedrejaram ainda mais. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou. Estevão orou quando ele foi maltratado. E ele pediu a Deus que perdoasse essas pessoas, que não os condenasse por causa deste pecado. E então ele morreu e foi se encontrar com Jesus em seu reino e ganhar a coroa da vida reservada para os que permaneceram fiéis. Estevão foi um herói, porque mesmo diante das dificuldades, das pressões, permaneceu fiel a Deus. E mesmo perseguido e maltratado, ele perdoou, teve pena daquelas pessoas e ainda orou por elas. E isso alegrou muito o coração de Jesus. Sabia, crianças? Isso alegrou muito, porque Estevão, mesmo sendo maltratado, perseguido, apedrejado, não é fácil. Imagine aí você receber várias pedras. Olha só aqui, ó. Isso aqui são pedras que foram jogadas nele. Pedras. Mas ele olhou para o céu e viu Jesus. E ele morreu apedrejado, mas ganhou a coroa da vida lá no céu, porque a característica de um grande herói é ser fiel até o fim. E quem for fiel até o fim, quem for fiel a Jesus até o fim, vai morar no reino de Deus. E Estevão, mesmo sendo apedrejado, ele sendo maltratado, ele orou ao Senhor. E o objetivo desta lição é compreender que não podemos abandonar Jesus mesmo nas horas difíceis, mesmo que a gente esteja passando por dificuldade. E aí é que a gente tem que buscar o Senhor, porque é aonde ele chega. E o Senhor contempla tudo, ele nos vê, mesmo a gente com dificuldade. Se tem dificuldade na escola, se tem dificuldade de manusear a Bíblia, porque eu sei que tem crianças que têm dificuldade de leitura, que ainda não conseguem ler. Então a gente precisa apresentar nossas dificuldades ao Senhor, porque Ele é quem nos capacita, Ele é quem nos honra, Ele é quem nos abençoa. Tá certo, crianças? Gostaram da lição de hoje? Uma lição muito boa, que fala de um grande herói que foi fiel até o fim. E é assim que nós devemos buscar ser fiel até o fim. Para a atividade de hoje, eu vou deixar 3 perguntas e eu espero a foto com as respostas. Vocês e a resposta assim, ó. Certo? Tira a foto com a resposta assim, como Tia Léa tá fazendo. Lá no grupo Embaixadores do Rei, tá bom, crianças? Então, boa aula. Espero que todos façam a lição e mandem a foto para mim, tá bom? Então, eu vou falar aqui as perguntas. A primeira, o que Estevão fez quando foi maltratado? Qual a característica de um grande herói? E a terceira, quem é fiel a Jesus até o fim, onde vai morar? Fácil, né? Tudo isso tem resposta na lição. Se vocês assistirem esse vídeo bem direitinho, com bastante atenção, vocês vão responder essas questões rapidinho. E manda foto pra mim, tá bom? Um beijo,
Fiquem com Deus e até a próxima aula.